Com foco na área social e na recriação de programas, o terceiro governo Lula completa hoje 100 dias. E uma reunião ministerial marcada para divulgar um balanço das ações no período será realizada em Brasília a partir das 10 horas da manhã. Todas as informações agora com Rafael Procópio. Bom dia, Rafael. O Palácio do Planalto apresenta nesta segunda-feira um balanço dos 100 primeiros dias do terceiro governo de Lula. Nesse período, uma das prioridades da gestão foi recuperar programas avaliados pelo presidente como de sucesso nas gestões petistas. Passado o primeiro momento do atual mandato, Lula se diz satisfeito com a retomada de políticas públicas. Eu estou mais do que satisfeito com o que nós conseguimos projetar nesses 100 dias. A retomada de todas as políticas sociais que deram certo nesse país já foram retomadas. Obviamente que elas ainda não estão surtindo o efeito necessário, porque muitas delas estão sendo colocadas em prática há poucos dias. Algumas iniciativas como o Bolsa Família já estão em atividade. As famílias aprovadas recebem R$ 600 mensais, com adicional de R$ 150 por filho de até 6 anos e extra de R$ 50 por cada criança, adolescente ou gestante. O Minha Casa Minha Vida foi ampliado para atender as famílias com renda bruta de até R$ 2.650 por mês. Já o Mais Médicos voltou com a promessa de contratar 28 mil profissionais até o final do ano. O objetivo é atender principalmente áreas de extrema pobreza. Outros programas foram anunciados, mas não saíram do papel, como o Programa de Aceleração do Crescimento, marca que será relançada ainda neste mês. A crítica da oposição é que, por enquanto, as ações do Planalto só reciclam feitos do passado. E do lado do governo, a ideia é deixar na vitrine tudo aquilo que foi marca de governos anteriores do PT. Mais médicos, o Bolsa Família, enfim. Na área econômica, os 100 primeiros dias do governo Lula foram marcados por críticas ao Banco Central pela alta taxa de juros praticada aqui no Brasil. Pressão que foi reforçada durante a apresentação do projeto de âncora fiscal que vai reger os gastos da União. Ao defender a proposta, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem dito que é necessário recuperar a capacidade de investimento. Nós queremos recuperar a capacidade de investimento do Estado e queremos que esse equilíbrio das contas seja arcado por quem não paga. No Congresso, o primeiro desafio do governo Lula será a busca por apoio ao novo marco fiscal. A expectativa é que a proposta seja entregue nesta semana à Câmara dos Deputados. Mais de Brasília, André Viana. O Ministério da Fazenda promete entregar nesta semana ao Congresso Nacional a proposta que vai substituir o teto de gastos. O texto, que será enviado inicialmente à Câmara dos Deputados, limita o crescimento das despesas a 70% da variação da receita dos últimos 12 meses. Por exemplo, se a arrecadação aumentar em R$ 10, o governo poderá elevar os gastos em até R$ 7, mas deixando de fora educação, saúde e emendas. Ao defender o projeto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem dito que é necessário recuperar a capacidade de investimento. Na entrevista exclusiva para o Grupo Bandeirantes de Comunicação, na última quinta-feira, Fernando Haddad já tinha antecipado a ideia de rever incentivos fiscais para cerca de 500 empresas. Nós queremos recuperar a capacidade de investimento do Estado e queremos que esse equilíbrio das contas seja arcado por quem não paga. A votação da regra fiscal será um teste importante da base governista no Congresso, que precisará do voto de 257 deputados e 41 senadores para aprovar o texto. Para o professor de Macroeconomia e Finanças da USP, Silvio Paixão, o novo marco fiscal segue focado no aumento da arrecadação, mas deixa de lado algo fundamental. Que a gente precisaria redefinir o papel do Estado. A gente vai ficar discutindo sempre como aumentar a receita do governo. O Brasil hoje já arrecada 1/3 da produção. Olha, de cada 100 que a gente produz, 33% é tributo, dos quais o governo federal fica com 23%. E mais uma proposta está em estudo no governo. A ideia agora é vincular os gastos previstos em saúde e educação na Constituição a uma regra de despesa por habitante. O objetivo é fazer com que as duas áreas fiquem menos sujeitas à variação dos ciclos de alta e desaceleração da economia. Atualmente, o piso para investimentos em saúde é de 15% da chamada receita corrente líquida. Na educação, é de 18%
da arrecadação de impostos. Desde 2017, com a vigência do teto de gastos, as duas despesas foram corrigidas apenas pela inflação. Depois de adiar a viagem por causa de uma pneumonia, o presidente Lula desembarca amanhã na China. O objetivo principal dos encontros é atrair novos investimentos para o Brasil, além de tocar projetos focados em energia, infraestrutura e saúde. A agenda oficial começa em Xangai, onde Lula vai participar do evento de posse de Dilma Rousseff como presidente do Banco do BRICS. Encontro com o líder chinês Xi Jinping só deve ocorrer na sexta-feira. Segundo a diretora de programas da Observa China e professora da Universidade Normal de Hunan, as duas nações pretendem estreitar ainda mais a parceria comercial. Aline Tedeschi, que mora no país asiático desde 2016, afirma que a visita do presidente está sendo muito aguardada, principalmente por empresários, investidores e pelo setor do agronegócio. São as futuras possibilidades nos setores, sobretudo do agro, que envolva também iniciativas de ciência e tecnologia, de inovação, também outros setores que envolvam veículos elétricos, né? A visita do presidente Lula agora aqui na China, ela está sendo divulgada, vamos dizer assim, com um certo entusiasmo, sobretudo na área comercial, eu diria. Comitiva brasileira na China, formada por cerca de 40 pessoas, entre elas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mudando de assunto, chega a 64 o número de cidades em situação de emergência por causa das chuvas que castigam o Maranhão. Ontem, um novo temporal alagou o aeroporto de São Luís, que chegou a ficar sem energia e provocou estragos em vários bairros da capital maranhense. Os detalhes com Luiz Felipe Veloso. Volta a operar normalmente o Aeroporto Internacional de São Luís, no Maranhão, após os impactos das chuvas provocarem alagamentos dentro do terminal de passageiros, além de uma falta de energia elétrica ontem. Por causa da pane no sistema elétrico, um voo com destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, foi cancelado. Ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobrevoou as áreas mais afetadas pelas chuvas no Maranhão. Em Bacabal, um dos 64 municípios que decretaram situação de emergência, o presidente garantiu que o governo federal dará todo o suporte ao governo do Maranhão para ajudar as famílias prejudicadas. Quero dizer ao povo do Maranhão que o governo federal não faltará em nenhuma hipótese as necessidades do governo do Maranhão para cuidar do povo desse estado e, sobretudo, cuidar das pessoas que estão vivendo em situação muito desagradável, como as pessoas que tiveram suas casas alagadas. De acordo com o balanço do Corpo de Bombeiros, quase 36 mil famílias foram afetadas por causa das chuvas e mais de 7.700 estão desabrigadas e desalojadas. As imagens que são exibidas agora na nossa transmissão pelo YouTube, né, mostram as pessoas ali em barracas. É muito triste isso, e todos os anos, infelizmente, a gente tem que sempre repetir que muitas pessoas acabam tendo de sair de casa por causa desses fenômenos e que cada vez eles estão mais extremos, né? No Rio Grande do Norte, uma força-tarefa foi mobilizada para atender a população afetada pelos temporais. No fim de semana, o volume acumulado de chuva em algumas regiões do estado chegou a 100 milímetros, e o Cacá Barbosa vai contar mais pra gente. Fala, Cacá. O Rio Grande do Norte registra chuvas intensas entre sábado e ontem, ultrapassando em vários municípios os 100 milímetros, de acordo com a Emparne, que é a empresa de pesquisa agropecuária do estado. Em Caraúbas, no oeste potiguar, choveu 128 milímetros e a força da água rompeu um trecho da rodovia estadual RN 117. Não há informações sobre feridos. Uma adutora também se rompeu, causando a suspensão do abastecimento d'água para a população. A barragem de Umari, a terceira maior do estado, no município de Upanema, também no oeste potiguar, atingiu a capacidade máxima pela primeira vez em 14 anos. Nas redes sociais, a governadora Fátima Bezerra anunciou que já determinou a mobilização de esforços em sintonia com diversos órgãos públicos para que todo o serviço de assistência seja garantido às populações afetadas pelas fortes chuvas. No Ceará, ainda há rodovias bloqueadas e uma barragem se rompeu no sul do estado. E o que preocupa é que a previsão é de mais chuva para hoje. Fala aí, Lohane Mendonça. 19 municípios cearenses decretaram situação de emergência e a cidade de Milhã estabeleceu calamidade pública, de acordo com a Defesa Civil. Na madrugada deste domingo, uma barragem de açude rompeu e a água invadiu casas e comércios na cidade de Farias Brito. O rompimento foi provocado devido às fortes chuvas que atingiram o município nesta madrugada.
De acordo com o Boletim Integrado de Ações de Apoio aos Cearenses Afetados pelas Chuvas, 7 pessoas morreram em decorrência das precipitações, 29 ficaram feridas. 2.951 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas em todo o estado. Depois de um ataque em uma creche que terminou com 4 crianças mortas, os alunos da rede municipal de Blumenau, em Santa Catarina, entram em férias. A ideia é que no retorno às aulas, todas as escolas da cidade contem com segurança privada. Mais informações com Ana Flávia Silva. As escolas municipais de Blumenau estão em férias durante esta semana. A prefeitura adotou a medida para ter mais tempo para contratar segurança privada em todas as unidades de ensino da cidade de Santa Catarina. A decisão foi tomada depois que um homem de 25 anos invadiu a creche Cantinho Bom Pastor e matou 4 crianças. Segundo o prefeito Mário Hildebrand, o prazo é necessário para viabilizar as ações programadas pelo município. Diante da incerteza da contratação de uma empresa de segurança para que a gente possa colocar profissionais em cada uma das nossas unidades educacionais e a implementação das outras medidas anunciadas, definimos que estaremos dando férias na nossa rede municipal de educação, focados aqui em viabilizar o máximo das medidas já anunciadas para que a gente venha ampliar ainda mais a situação e as ações de segurança nas nossas escolas. As atividades vão ser retomadas no próximo dia 17. Já na rede estadual de ensino de Blumenau, as aulas vão ser retomadas com mais viaturas e policiais militares nos arredores dos colégios. Uma missa em homenagem às vítimas vai ser realizada na Catedral São Paulo Apóstolo hoje às 7 da noite. Representantes da creche Cantinho Bom Pastor pedem que os participantes usem roupas brancas como símbolo de pedido de paz por Blumenau. O homem de 25 anos que invadiu a creche segue preso preventivamente. O Ministério Público de Santa Catarina e o Serviço de Segurança Diplomática dos Estados Unidos se reuniram para participar das investigações do caso. Olha, é perfeitamente compreensível que governos sintam a necessidade de oferecer respostas rápidas, né, a uma tragédia dessa magnitude. As pessoas têm a tendência também de demandar providências imediatas para que seja pelo menos criada a sensação de segurança. Espero que outros estados não embarquem nesse tipo de proposta, porque ela não só não funciona, ela já se mostrou inefetiva em vários estados americanos que a adotaram, como também provou-se contraproducente. A gente vai chegar lá. Começando pelo básico, pela matemática. No caso aqui de Santa Catarina, a gente está falando de segurança privada, mas há governos que falam em colocar policiais dentro de escolas. O Brasil tem 180 mil escolas, algo em torno de. Quando a gente leva em conta que há o período da manhã e da tarde, um só não bastaria. Seriam necessários, no mínimo, 2 policiais por escolas, de onde surgiriam 360 mil agentes de segurança armados com esse único intuito, né, de vigiar escolas, sendo que a possibilidade matemática de que algo parecido aconteça em uma escola é de 0,0 alguma coisa por cento. Então seriam homens que seriam destacados para, via de regra, e graças a Deus, não fazerem nada. Ficarem encostados ali no muro de uma escola, vigiando crianças. Né? 99,999% do tempo. Obviamente não seriam os homens mais capazes. Questão de lógica aqui, tá? Que seriam mandados para essa função. Estes estariam patrulhando as ruas do centro, estariam participando de investigações a traficantes, garantindo a segurança de áreas perigosas das cidades, tá? Então não seriam os melhores homens e mulheres a serem destacados para essa função, em tese e por uma questão de lógica. 2. O policial conseguiria, surpreendido por um assassino em massa, evitar uma chacina? Possivelmente não. As pessoas que se engajam nesse tipo de loucura, e isso a experiência mostra não só no Brasil, mas com os casos americanos e europeus também, é alguém que está disposto a tudo, né? É diferente de você evitar um assalto a banco, por exemplo, em que há uma lógica de você causar o mínimo possível de danos, até para evitar o máximo possível de cadeia caso tudo dê errado. Esse tipo de pessoa está disposta a morrer. Muitas vezes ela se mata. Ao perceber que não tem mais como
causar danos. Nesse caso, o policial seria apenas mais um obstáculo, possivelmente o primeiro a ser tirado da frente antes de o massacre começar. Ele precisaria, por exemplo, no caso da escola de Blumenau, estar posicionado exatamente onde estavam aquelas crianças, e não, por exemplo, do lado de trás da escola, ou dentro de algum corredor, ou no muro lateral, né? Mesmo tendo essa sorte, teria tempo de evitar o ataque? Possivelmente não. E a experiência americana nos mostra que policiais submetidos a essas longas e tediosas jornadas de simplesmente ficar observando o cotidiano de uma escola, acabam se engajando, por exemplo, em coisas típicas de escolas. Má criação de alunos, né, que é um assunto para professor, para educadores e para pais, e não para policiais. Brigas no recreio. Desentendimentos no meio de uma partida de futebol na aula de educação física. E o que a gente começou a ver nos Estados Unidos foi foram 2 casos, tá? 2 casos ao todo, em um país de 320 milhões de habitantes, desde que esse tipo de estratégia começou a ser adotado, de policiais que de fato conseguiram impedir assassinatos em massa. Conseguiram ou imobilizar o assassino, ou numa troca de tiros matá-lo. 2 os casos. Em compensação, nós temos literalmente centenas de casos de crianças que foram levadas para a delegacia por má criação, que foram algemadas depois de uma briga com colegas, de alunos que tentaram arrancar a arma do policial, porque adolescente é adolescente, né? Então, e eu não estou entrando nem na questão educacional aqui, tá? Se a gente chamasse a Roseli Saião para conversar sobre esse assunto, ela teria vários argumentos contra um policial armado dentro de um ambiente escolar. Policial patrulhando do lado de fora, garantindo a segurança da entrada e saída, nada contra, muito pelo contrário. Tudo a favor, isso aqui não é um discurso antipolícia. Mas dentro de um ambiente escolar, a gente vai colher mais casos negativos e mais violência do que a garantia de segurança dos alunos. A experiência mostra isso. Você você repetir comportamentos esperando que o resultado seja diferente, é uma das definições de loucura. É uma loucura você apostar nisso como forma de garantir a segurança das escolas. De novo, entendendo que os pais querem respostas rápidas, que as autoridades se sentem na necessidade de oferecer respostas rápidas. O problema, e é uma pena, é que nesse caso não há respostas rápidas. E se houver, elas estarão necessariamente erradas. Em Joinville, também em Santa Catarina, o professor da rede estadual que manifestou apoio ao atentado na creche Cantinho do Bom Pastor foi afastado das aulas e será monitorado por tornozeleira eletrônica. A denúncia foi feita por alunos e o suspeito, que será investigado por apologia ao crime, está proibido de se aproximar de qualquer colégio, seja público ou privado. Coisa maluca isso, né? Em São Paulo, foi o primeiro ataque registrado no Colégio Tomásia Montoro, Zona Oeste, e por lá as aulas serão retomadas hoje, 2 semanas depois de um adolescente invadir a escola, um aluno, né, no caso, invadir a escola com uma faca, matar uma professora e ferir outras professoras também. A gente tem mais informações agora com o Lucas Josino, ao vivo, trazendo os detalhes. Você está na região, você está na frente da escola agora, Lucas? O que é que a gente observa e o que é que você tem de informação para a gente sobre a retomada, né, depois desse período? A escola, ela tá de cara nova, né? A Tomásia Montoro tá de cara nova e tem inclusive uma nova identidade visual aí até para os alunos, né, em espaços e também para outras peças, digamos assim, da escola. Bom dia. Tudo bem, Carla? Bom dia para você também, para Sheila, para o Megali, uma ótima semana para os nossos ouvintes. Tá sim, tá de cara nova, a escola passou por uma reforma, tanto na parte externa quanto na parte interna, com essa identidade visual nova, justamente para que os alunos, funcionários, todos que fazem parte dessa escola, quando chegarem, vão ter uma nova sensação, um ar diferente, para que não volte à memória, à cabeça, essa tragédia do último dia 27. Há 2 semanas, um aluno de 13 anos entrou armado por aqui com uma faca, esfaqueou 6 pessoas, entre elas uma professora, Elizabeth, tinha mais de 70 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Esse aluno de 13 anos está internado provisoriamente na Fundação Casa e ainda aguarda a apuração dos fatos. A partir de hoje, às 8 horas da manhã, 3 turmas voltam para a escola. Serão 90 alunos.
terão atividades diferentes, rodas de conversa, oficinas de consciência corporal, atividades de artes e também esportivas. Vai ser um trabalho feito longo, de forma prática, por equipes de saúde mental que vão acompanhar todas as pessoas que fazem parte dessa escola, seja alunos ou funcionários. Hoje, como eu disse, 90 alunos a partir das 8 da manhã, e a partir de amanhã todo mundo já volta ao ambiente normal aqui da escola. Esses alunos e funcionários vão ter conversas com os psicólogos que já estão chegando por aqui, eles fazem parte então desse ambiente a partir de hoje. E escola também agora vai ser lugar de policial, não na parte de dentro, mas na parte de fora, viu, Megali? Inclusive, a Secretaria de Segurança Pública aqui de São Paulo disse que ronda escolar, mais viaturas rondando as escolas, creches, principalmente essa escola, Tomásia Montuno. Quando a gente chegou por aqui, por exemplo, a gente viu algumas viaturas já circulando da ronda escolar nos arredores, nos quarteirões próximos, justamente para dar uma sensação de segurança maior aqui nessa escola. Uma escola que está com identidade visual e que a vida vai voltando cada vez mais ao normal depois dessa tragédia, desse ataque muito triste que acabou deixando uma pessoa morta aqui na zona oeste de São Paulo. Carla, Sheila e Megali. Obrigada, Lucas, pelas informações. Mais tarde, mais informações, mais detalhes, né, sobre essa retomada na zona oeste de São Paulo. Bem, e em Brasília, representantes de plataformas digitais vão se reunir ainda hoje com um grupo de combate à violência nas escolas, no Ministério da Justiça. A ideia desse encontro é criar um protocolo de ação entre redes sociais e aplicativos de mensagens com órgãos de segurança pública. Neste fim de semana, o Ministério da Justiça solicitou a exclusão de quase 300 contas no Twitter que veiculavam conteúdos, acho que já estava batendo a casa de 400 contas que veiculavam conteúdos relacionados a ataques contra escolas. Os autores dessas postagens são investigados. Também foram cumpridos mandados de busca e de apreensão, inclusive com a apreensão de 7 armas e a prisão de um suspeito. Um canal de denúncias já está no ar, é o seguinte: MJ, de Ministério da Justiça, né? mj.gov.br/escola segura. mj.gov.br/escola segura. Para a professora Cláudia Costin, fundadora e diretora do Centro de Políticas Educacionais da FGV, a resposta do Estado a esse tipo de caso deve integrar diversas áreas. Não existe bala de prata, ou seja, não tem uma solução mágica que lide com um problema tão triste e complexo. É importante que a escola não se sinta sozinha, que não haja uma resposta só educativa. Há que se olhar para elementos de segurança pública, é importante olhar para a saúde mental, é fundamental olhar para a integração de diferentes políticas públicas. Ao canal Livre da Band, o psiquiatra e colunista da Band News FM, Daniel Barros, afirmou que, apesar dos recentes ataques, é muito mais seguro que um jovem esteja na escola do que fora dela. Segundo o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral da Unicamp, 59 pessoas morreram em 25 atentados a colégios no Brasil desde 2002. A frequência dos ataques está crescendo, mais de 70% ocorreram entre 2017 e 2023. No entanto, se comparado a cerca de 7 mil crianças e adolescentes que morrem por causas violentas por ano no Brasil, o número é pequeno. Para Daniel Barros, a violência dentro das escolas é um reflexo da sociedade em geral. É mais seguro estar na escola do que não estar na escola. E isso é muito importante a gente lembrar para evitar um pânico desesperado. Dito isto, o trânsito no Brasil é um dos trânsitos mais violentos do mundo. O Brasil é um país que tem mais feminicídio do mundo, é um país que tem mais violência contra minorias do mundo. O Brasil é um país violento, então a escola é violenta como reflexo da violência do nosso país. O especialista em educação Alexandre Schneider destaca que a sociedade está passando por 2 grandes mudanças, uma estrutural e outra conjuntural. Ex-secretário municipal em São Paulo, ele acredita que a escola precisa trabalhar para encontrar um equilíbrio na educação dos alunos. A escola, ela precisa olhar mais para o comportamento dos seus estudantes do que, eventualmente, até mesmo para a questão do se está aprendendo matemática, se está aprendendo língua portuguesa, etc. Isso tudo é relevante, tem que ser feito. Mas uma coisa não existe sem a outra. Esse desequilíbrio, ele vai prejudicar o desenvolvimento desses estudantes. Só uma ressalva aqui, quando a gente faz uma comparação, traz os dados aqui relacionados ao número de crianças e adolescentes que morreram dentro das escolas e compara com o número de crianças e adolescentes que morrem por causas violentas fora das escolas no Brasil, é evidente que o número é pequeno dentro das escolas, né? Mas qualquer morte é morte.
ainda mais dentro de escola, né, minha gente? Porque o ambiente escolar é aquele ambiente para brincar, para se divertir, para socializar, para aprender, para fazer amigos, para virar um cidadão. Então, quando você fala de uma morte dentro da escola, é evidente que isso choca muito mais, porque é o último lugar, sei lá, onde nenhum pai, nenhuma mãe quer perder seu filho em nenhum lugar. Mas quando você leva um filho para uma escola, para uma creche, é o último lugar onde você pensa que ele estará tão vulnerável a esse tipo de ataque. Então, é compreensível, sim, que pais, mães pensem nesse momento, e em muitos grupos de WhatsApp isso rola bastante, não é, Megali? Pai e mãe recebe isso o tempo todo, de vamos subir o muro da escola, vamos tentar colocar mais câmera de segurança, vamos buscar um instrutor armado, ou segurança armada, mas como o Megali falou mais cedo, são elementos e ferramentas paliativas, né? Então é uma discussão que pode até acontecer, mas ela vai resolver? Não, né? Porque olha a quantidade, a complexidade do assunto que a gente acabou de tratar, trazendo aqui a palavra dos especialistas em educação. Vai muito além dessas ferramentas paliativas, né? Será enterrado hoje à tarde em Campinas o corpo da professora que morreu após um acidente em um tobogã em um parque de diversões em São Roque, no interior de São Paulo. Luciana Morgado Serri Teixeira, de 41 anos, descia o escorregador do Sky Mountain Park com o filho de 7 anos na manhã de sábado, quando no fim do percurso os dois saíram da pista, se chocaram contra uma grade e ficaram no chão. Eles foram levados para a Santa Casa de São Roque por funcionários do parque, mas a professora não resistiu aos ferimentos. O menino sofreu lesões no rosto. Uma turista de Jundiaí testemunhou o momento do acidente. Janine Janeri chegou a socorrer as vítimas pouco depois do impacto. Eu socorri a criança que estava no meio da perna dela e todo mundo sem entender o que tinha acontecido. Meu Deus do céu, a mulher não levantava, a criança não levantava e nós fomos até onde a mulher estava. Completamente desacordada, peguei o menino e ele só falava assim: tia, eu vou ter que levar ponto. E nisso eu já colhi a irmã que estava vindo logo atrás, que desceu no tobogã também. É possível que o nosso ouvinte já tenha visto imagens desse Sky. Como é que chama? Sky Mountain Park. É um tobogã de montanha, né? Cavado ali em uma das montanhas da cidade de São Roque, pertinho de São Paulo. Uma das explicações possíveis é que, como havia chovido no dia, o tobogã estava úmido e isso fez com que a velocidade dos dois aumentasse. O Ski Mountain Park, Ski ou Sky, acho que é Ski mesmo, se limitou a dizer nas redes sociais que fechou as instalações neste fim de semana por luto. A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso, que foi registrado como morte suspeita e lesão corporal. Em mais uma ação do chamado Novo Cangaço, bandidos fortemente armados atacam um batalhão da Polícia Militar e invadem a sede de uma transportadora de valores no estado de Mato Grosso. O Marcos Nazoni vai trazer mais informações. A cidade de Confresa, em Mato Grosso, foi alvo de ataques criminosos neste domingo. Bandidos fortemente armados invadiram o quartel da Polícia Militar, atearam fogo no prédio e depois passaram pelas ruas do município, atirando e gerando pânico na população. Além disso, o grupo é suspeito de roubar armamento e atacar a sede da Brinks, empresa de transporte de valores. 3 aviões com policiais da Força Tática foram enviados para Confresa para reforço na operação. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o governo de Mato Grosso reforça que manterá tolerância zero a atos do crime organizado e empregará todas as medidas necessárias para encontrar e prender os criminosos. Uma reunião marcada para o dia 24 vai discutir a redução na capacidade de voos do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O objetivo é ajudar na recuperação do outro terminal, o do Galeão. Mariana Albuquerque. A solução para a retomada do protagonismo do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na zona norte do Rio, vai muito além da diminuição de voos no Aeroporto Santos Dumont como forma de migrar para o internacional. A avaliação é de especialistas ouvidos pela Band News FM. Para os profissionais, o Galeão precisa de políticas das 3 esferas do governo, federal, estadual e municipal, com incentivos públicos e privados. O encontro entre o governo federal, estadual e municipal para a resolução dessas questões já
já tem data marcada, dia 24 de abril. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, já adiantou que este ano o Santos Dumont vai ter uma redução da operação e vai ficar abaixo dos 10 milhões de passageiros que foram registrados no ano passado. O ministro ainda disse que a Secretaria de Aviação Civil elabora estudos para ampliar o número de passageiros no Galeão, que vem sofrendo significativa redução desde 2014. Mataram o Galeão. As imagens são impressionantes. Assassinaram o camarão, assassinaram o Galeão. Assassinaram o Galeão. É. Assassinaram o Galeão pela insegurança pública, assassinaram o Galeão, enfim, por vários motivos. Aquela que já foi, talvez, junto com Guarulhos, a principal porta de entrada do Brasil, o aeroporto citado no Samba do Avião. Dentro de mais uns instantes estaremos no Galeão, Galeão. Referência, não existe mais. As pessoas não querem pousar no Galeão. Também é chato pousar em Guarulhos, é longe da cidade, você tem que pegar a Dutra, tem que atravessar a Marginal Tietê. Mas no Rio as pessoas têm medo de levar uma bala perdida na linha vermelha. Aí você junta a distância, mais o medo de você ser vítima da violência. Aí você pensa no Santos Dumont ali no coração da cidade, da Zona Sul. Quem viaja de avião, né, costuma ser quem mora nas áreas mais centrais, infelizmente. É o custo do deslocamento, o tempo perdido, né? Muita coisa. Ou então são os turistas, né, que ficam nessas áreas em geral. Exato, que vão se hospedar ali. Sim, não faria muito sentido, né, fazer... Tudo isso transformou o Galeão num aeroporto fantasma. Você vê as imagens ali, parecem imagens da época da pandemia. Corredores vazios, longas esteiras rodando e fazendo barulho sem que ninguém esteja ao redor delas. Uma imagem triste, né? Para aquele que já foi um símbolo da efervescência carioca desde a sua fundação. A análise das provas que podem inocentar as brasileiras presas na Alemanha por tráfico internacional de drogas deverá demorar ao menos 2 semanas. Durante esse período, elas permanecerão na penitenciária feminina de Frankfurt, para onde foram levadas ao desembarcar no país europeu há um mês. A personal trainer Kátia Bahia e a veterinária Jeane Paulin foram vítimas de um esquema envolvendo funcionários do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. A quadrilha, presa na semana passada na Polícia Federal, o que ela fazia? Ela retirava as etiquetas das bagagens originais e as colocavam em malas com cocaína. Luna Lara de Almeida, advogada das brasileiras, conta que as duas declararam para a polícia alemã que não reconheciam as bagagens que estavam com as etiquetas delas. Algemaram pés e mãos e que eles falavam em alemão, elas não estavam entendendo o que estava acontecendo, até que depois elas insistirem em inglês, eles falaram, vocês estão sendo presas por tráfico internacional de drogas, porque na mala de vocês tem cocaína. Eles mostraram as bagagens e de imediato elas visualizaram que a mala era completamente diferente da mala que elas tinham despachado. Segundo as investigações da Polícia Federal, as etiquetas foram trocadas dentro de uma área restrita do aeroporto de Cumbica. No entanto, a polícia alemã ainda suspeita do envolvimento delas com os traficantes. 7 funcionários de empresas que trabalhavam com os voos em Guarulhos já foram presos. Por meio de nota, a Latam disse que colabora com as investigações, mas para a advogada, Luana Lara de Almeida, isso não é o suficiente. Já houve o extravio da bagagem e, além disso, teve todo o desgaste e os prejuízos causados em relação à troca da etiqueta. O inquérito que busca inocentar as brasileiras já foi enviado à polícia da Alemanha, mas uma resposta para o caso só deve ser dada no fim do mês. Estava vendo ontem reportagem do Josmar Josino, tá no UOL a reportagem, né? Pai do Luquinha, né? E grande jornalista, trazendo detalhes dessa investigação da Polícia Federal e trazendo, inclusive, informações de que havia funcionários sendo monitorados desde 2021. Tem 2 anos que esses funcionários eram monitorados e tal, falando de um desses casos investigados que culminou com a prisão do operador de sistemas, o Isaac Alves da Rocha, monitorado em abril de 2021, depois de denúncia de uma empresa aérea estrangeira informando de 3 apreensões de malas com cocaína. Uma das apreensões tinha 32 quilos da droga, aconteceu em Amsterdã. Depois, a segunda, também de 32 quilos, em Berlim, na Alemanha, isso já em 19 de março. E aí a terceira...
em Amsterdã, no dia 15 de abril. Os agentes analisaram todas as imagens das câmeras de segurança da área restrita do aeroporto, comprovaram o envolvimento desse cara, de um funcionário de uma empresa terceirizada que atuava no terminal aéreo. Enfim, e aí tem todo o detalhamento sobre o qual a gente falou da troca das etiquetas e tal, mas recomendo aqui a leitura e as imagens também, que são muitas, na reportagem feita pelo Josmar Josino. E, enfim, são muitas imagens e detalha exatamente o funcionamento dessa quadrilha. Agora, cara, que situação dessas brasileiras, né? Porque a polícia alemã diz que ainda desconfia de uma possível relação delas com essa quadrilha. Mas há muitas provas aí a serem enviadas, e são 2 semanas de análise ainda dessas provas, né? Até que a polícia alemã, de fato, a justiça alemã libere as duas. Então elas vão ter de ter mais paciência ainda, já estão quase um mês presas, não é isso? Sim, quase um mês? Gente, mais 2 semanas pela frente. Aí de que você filme o processo de você entregar a mala no balcão do check-in, né? É de lascar, né? É de lascar. Os caras testam a nossa paciência todo dia. Agora a gente vai ter que ficar pensando em produzir álibis, né? Para nos livrar em caso de um eventual trambique envolvendo transporte de malas via aeroportos. Mas mesmo esse aí eu acho questionável, viu, Megali? Porque pensa bem. A pessoa filma uma mala sendo despachada, ó, essa é minha mala, hein, minha mala. Aí chega lá no destino, olha, sua mala tá cheia de cocaína. Fala, não, mas eu filmei. A autoridade vai falar, mas escuta, vem cá. Não, mas aí a mala vai ser diferente. Então, é outra mala. É outra Fala, mala. Por que você tava filmando a sua mala? Não é? Não, é um álibi até que questionável, não, mas gente, aí mesmo parte assim. Aí os caras também não têm um estoque de malas pra ficar buscando mala igual e tal. Sei lá. A parte da recomendação era você colocar um adesivo, sabe aqueles adesivos? Então, mas aí a questão é... Fala, ó, minha mala tem esse adesivo aqui, ela é essa. Eu coloco um monte de... como é que De fala? badulac lá. É isso, pra reconhecer quando ela passar pela esteira, porque é tanta mala que parece que a sua nunca chega, né? E quando a sua chega, ela passa quando você se distrai. Então eu sempre coloco umas, tipo pulseirinha, sabe, do Nossa Senhora do Bonfim, um monte, assim, de Aparecida e tal, pra dar uma destacada de que a minha mala é aquela. Mas aí, nesse esquema, não adianta nada. Exatamente. Porque o que eles pegam? Colocam uma etiqueta com o seu nome em uma mala cheia de cocaína que não é a sua. Que você não vai retirar ali, né? Você não vai pegar, não é a sua, você não vai pegar. Aí vai o sujeito da quadrilha, retira da esteira e aí tá com o seu nome, né? Não, sim, mas você vai estar provando ali com esse vídeo que as malas que você despachou não eram aquelas. Mas elas já fizeram isso e continuam presas. Essa é a dureza, né? Elas filmaram? Já tem a imagem do circuito de segurança. Delas caminhando. Elas seguem presas porque a polícia de Frankfurt desconfia que elas tenham relação com a quadrilha. Exatamente. Aí não tem jeito. Aí não tem jeito, mas... Bom, mas basicamente, esses que foram presos até aqui, funcionários terceirizados do aeroporto, eles agiam no Terminal 2, normalmente ali para onde vão os passageiros de voos internacionais, com conexão nacional. A conexão nacional era importante, porque as bagagens da conexão não são fiscalizadas. Então, esse grupo realizava o procedimento ilícito nessa área aí. Identificados já vários caras que participavam do esquema, tem até um taxista aqui que era um dos responsáveis por levar as malas recheadas com cocaína. Tem todo o rastreamento aqui do funcionamento da quadrilha, viu? Impressionante. Olha, o governo israelense classifica como mentirosa a informação de que o serviço secreto do país incentivou protestos contra a reforma judicial. Arthur Coelho. O governo de Israel nega a hipótese levantada em relatórios vazados do Pentágono de que líderes do serviço de inteligência israelense tenham apoiado protestos contra a reforma do judiciário. Os vazamentos dos supostos materiais americanos ocorreram na semana passada pelas redes sociais. Os documentos apontam que a liderança do serviço de inteligência encorajou a própria equipe e cidadãos israelenses a se juntarem aos protestos contra a proposta considerada uma ameaça à democracia. O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu respondeu que o relatório era mentiroso e sem qualquer fundamento. No fim de semana, mais de 250 mil pessoas foram às ruas protestar contra a reforma judicial, que na prática enfraquece o Supremo Tribunal Federal do país. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes. Você não, como o Ivan Brandão hoje tava bem vestido? Tava. Tava, né? Tava. Todo de terno, de camisa, Era não sei pro enterro. o quê. Será que agora pode pedir música no Fantástico? Porque assim, a gente fala, né? Pode Quando pedir um falava, disco inteiro, né? Ai, nossa, Flamengo pode pedir música. O Ivan Brandão falou assim, não. Porque eram 3 vices, pede música no Fantástico, né? Aquela coisa. Ele falou, não,
Porque no Mundial a gente não foi vice, a gente Foi perdeu colocado. antes. Agora pô- acho que pode, Agora né? pode. Cara, mas eu gente. achava que a gente ia acordar com o VP caído. Ainda é Não. técnico do Flamengo? Ainda é técnico do Flamengo e ele falou que não sai. Que o trabalho tá no começo, que demanda paciência, etc, etc. Tá? Então, por enquanto, ele continua por ali. Mexe com a gente, Pra VP. alegria de muita gente. Mexe com a gente, VP. Muita gente. Parabéns, hein, aos Uma hora torcedores que eu do achei que Fluminense. fosse rolar um 6x0 ali. Cara, foi impressionante. O que aconteceu? Ali no começo do segundo tempo. Né? Uma tarde mágica pro Fluminense, né, que comemorou o bicampeonato do Campeonato Carioca em frente a meio Maracanã. O outro meio já tinha ido embora. Amanda Oliveira. O Fluminense é campeão carioca. Nesse domingo de Páscoa, o tricolor das Laranjeiras venceu o Flamengo no Maracanã por 4-1 e conquistou pela 33ª vez o título. O Flu comandou o primeiro tempo. Marcelo, em um lindo gol, abriu o placar e Cano marcou o segundo gol e tirou a vantagem criada pelo Flamengo do primeiro jogo. Na volta do intervalo, Fabrício Bruno colocou o braço na bola dentro da área e aí teve o pênalti. Cano marcou o gol após o rebote do goleiro Santos, que defendeu a cobrança. Logo depois, Alexander fez mais um e no último minuto, Ayrton Lucas descontou para o Flamengo em um chute cruzado. Tava falando fora do ar aqui que eu não consigo entender a lógica de Diniz. Porque ele é tão xingado por alguns e tão exaltado por outros, né? Depende da maré, é isso? Não, é porque o Diniz ele é adepto de um tipo de futebol, desde que ele treinava o Audax, que na época era um time aqui de Osasco, que privilegia o toque de bola e a saída com toque de bola sem chutão. Ele proibia o chutão, em qualquer hipótese. E isso causava, enfim, quando ele era treinador de São Paulo, frequentemente o time tomava gols de bolas perdidas ali em frente à própria área. Isso acontecia o tempo todo, o goleiro tentando driblar, atacante perdendo a bola, e o time tomava gol. Então você via lá um time que jogava tão bonito, um futebol tão interessante, de toque de bola, rápido, né? Mas que ao mesmo tempo não conseguia ser campeão de nada, porque tomava gols bobos. E o Diniz, ele tem um lado meio suicida, que a gente viu no último jogo, no primeiro jogo, mas que felizmente por torcedor do Fluminense acabou não resultando em morte. Que é você tirar um zagueiro sempre, né? Botar o time pra frente em qualquer circunstância. Mesmo no momento em que o Vitor Pereira tava lá colocando o Gabigol, colocando o que ele tinha de melhor e que tava no banco. Gabigol, hein? Podia ter dado tudo errado. Felizmente ficou no 2x0 só. E deu pra reverter. Mas é isso. É um futebol bonito, vistoso, mas que dificilmente resulta em títulos. Parece que isso tá mudando. Depende do material humano que ele tem, né? Chegada Também. do Marcelo agora, né? Ajuda. O Ganso, que fase, né? Ganso, conseguiu se encontrar novamente. Eu gosto muito do Diniz. Aí já começa a surgir um negócio. Não, deixa essa ideia, esse papo aí de treinador estrangeiro pra seleção brasileira de lá. O Diniz aí, gente. Não. Aí já é um pouco demais, né? Por quê? Não sei, eu tô Discordo. jogando lenha Não, aqui. claro. Você gostaria de Diniz, técnico da seleção brasileira? Muito. Sério? Eu acho que seria um experimento interessante com o material que ele teria em mãos. Eu acho que ele poderia trazer de volta aquele futebol alegre, vistoso, que é o que esperam da gente. Que é o que a gente espera da seleção. Não tem experiência, não ganhou título. Bom, o treinador da Argentina também só foi ganhar título depois que assumiu a seleção da seleção. E que título, hein? E que título? Diniz ou Abel na seleção? Diniz. Diniz? Diniz. Sério? Mas eu pensei, você viu que eu pensei. Então, não é isso. Não foi na lata, assim. Diniz. Deu a lógica, diríamos assim, ou não? Deu. Né? Claro. Palmeiras atropelou o Água Santa, conquistou o bicampeonato paulista. Fala aí, Maurício Ferreira. Com 2 de Gabriel Menino e boa atuação de Dudu, o Palmeiras goleia o Água Santa por 4-0 e conquista o 25º título do Campeonato Paulista. Gabriel Menino fez os 2 primeiros do Verdão no marcador, Hendrick ainda na etapa inicial fez o terceiro e no segundo tempo Flaco Lopes definiu a goleada. A partida contra o Água Santa pela volta da final do Campeonato Paulista definiu um novo recorde de público no Allianz Parque, 41.444 torcedores que presenciaram o 8º título do técnico Abel Ferreira à frente da equipe, se igualando a Vanderlei Luxemburgo e ficando somente atrás de Felipão, o maior vencedor da história do Palmeiras com 10 títulos conquistados. Na quarta-feira o Verdão já volta a campo, pegará o Tombense no Allianz Parque às 8 da noite, na estreia da Copa do Brasil pela terceira fase do torneio mata-mata. Deu nem graça.
Mas olha, Água Santa, brigador, hein? Que coisa, né? Num espaço de tempo tão pequeno, número de chances tão pequeno, o Água Santa foi muito bem, gente. Olha, mereceu, chegou ali, chegou à final com vantagem pro último jogo, mas aí, na hora que começou a exibição do hino nacional, execução do hino nacional, aí a coisa já mudou, porque no Allianz Parque, lotado só de palmeirense, como é que eles cantam o hino? Vocês já perceberam? Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. Os jogadores do Água Santa não conseguiam cantar o hino nacional porque aquilo desconcentra completamente. Então além desse time, que é um torcida faz isso? Faz isso. Depois você canta pega Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. O hino nacional inteiro. Quer dizer, aquela parte que é executada antes da partida. Não tem como. Você desconcentra ali. Ali, naquele momento, entra Palmeiras na cabeça dos jogadores do adversário, do Água Santa. Aí não tem como, né? Aí pra reverter esse negócio é complicado. A gente segue por aqui, deixa eu executar um outro hino. Somos do Clube Atlético Minha família tá em festa. 2-0, nem precisava. Mas o Atlético foi lá, meteu 2-0 do América e levou o título pela 4ª vez seguida. Bruna Vale. O Atlético é tetracampeão mineiro. Nesse domingo, jogando no Mineirão lotado, o Galo venceu novamente o América por 2-0 com 2 gols de Hulk. No fim de semana passado, no primeiro jogo da decisão, o Atlético já tinha vencido o Coelho por 3-2. Com a conquista, o time alvinegro chega ao 48º título da competição na história. Pelo segundo ano seguido, Hulk terminou como artilheiro do Mineiro. No Paranaense, o Atlético empatou com o Cascavel por 0-0, mas como havia vencido o jogo de ida por 2-1, sagrou-se campeão invicto. Boa. No Gaúcho, o Grêmio tornou-se campeão, hexacampeão no último sábado, depois de vencer o Caxias por 1-0 na Arena, gol de pênalti de Luiz Soares. No Cearense, o Fortaleza empatou por 2-2 com o Ceará, mas ficou com o título, o de número 46 na história, porque venceu o primeiro jogo por 2-1. Meu Atlético, meu estandarte, modéstia à parte, minha força. É um frevo. Bonitinho, né? No Goiano, o Atlético Goianiense levantou a taça de bicampeão depois de vencer o Goiás nos pênaltis. Somos campeões. E no Paraibano, o título ficou com o 13, que bateu o Souza também nos pênaltis. Somos campeões. 13 querido, tu és o maior. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. Tintas Souvenir, a marca mais tradicional e querida do Brasil. E Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia, pertinho de você. Olá, Milton, bom dia. Oi, Megali, você tá feliz, Não. Megali? Megali com I, que a tua família é tudo palmeirense, o Décio, o Múcio, os teus tios, entendeu? Nenhum. Então, você é palmeirense. Não. E você tá comemorando aí, não é mesmo, ô Sheila Magalhães, nossa primeira-ministra, Carla Bigato e todo o nosso time da Band News FM do Morumbi. Bem, gente, no mais é o seguinte, parabéns ao Atlético Paranaense, campeão paranaense, apesar do empate dramático ontem na Baixada, lá em Curitiba, Europeia, capital do Paraná. E o goleiro André Luiz do Cascavel, muita gente tá dizendo que é o melhor goleiro em atividade hoje no Brasil. Informações dão conta nos bastidores que o São Paulo, que tá sem goleiro há 200 anos, que vai contratar esse rapaz, André Luiz. Ele joga muito, é um goleiro milagroso, nasceu no Paraná também, entendeu? Um grande abraço pra ele e parabéns ao time do Cascavel. Mas o Atlético Paranaense foi campeão, como o meu Galo foi campeão. Agora o Galo tá mal demais, foi perder pro Libertad em casa, na Libertadores da América. Pelo amor de Deus, Galo. Agora ontem o Hulk voltou e fez o gol. Entendeu? Atlético Mineiro, campeão mineiro mais uma vez, entendeu?
Agora, aqui em São Paulo, confesso, passei nas minhas tribunas todas a semana inteira dizendo que eu ia torcer como torci muito pro Água Santa, entendeu? Eu não sabia nem que esse time existia e apostei minhas fichas todas porque tinha que dar zebra. Mas não deu, infelizmente não deu, porque até a torcida do Palmeiras não festejou lá essas coisas não, viu? Porque é muito diferente, afinal, Palmeiras e Santos, São Paulo e Corinthians e tal. Mas eles estão de parabéns. Parabéns ao Água Santa. Mas o Palmeiras, para variar, do Abel Ferreira, campeão. Abel Ferreira é o melhor técnico em atividade na América do Sul. Devia para a Seleção Brasileira ontem. Eu tô falando isso a exaustão. Técnico da Seleção Brasileira, gente, esse é o melhor técnico que temos, eu poria ele. Então, um abraço para vocês e grande semana!